nosso Deus, te agradecemos por esse momento. Quando nós estamos na Tua casa, Pai, suplicamos a Ti, ó Deus, que o Senhor dos altos céus escute, ó Pai, o nosso clamor, escute o nosso cantar, receba, ó Deus, no Teu trono de graça as nossas vidas, ó Deus. Seja mais do que canção, seja mais do que música, seja mais do que uma simples melodia. Que seja algo que venha, ó Deus, do nosso coração e chegue ao trono da graça do Senhor. Receba, ó Pai, no Teu trono a nossa vida, as nossas vidas, ó Pai, o nosso amor pelo Senhor Jesus, aquilo que nós te prestamos como culto, ó Pai, seja agradável a Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, eu convido os irmãos. Estamos aí no fechamento da campanha de missões nacionais e um texto que sempre é recitado, né, quando falamos de nação, é a 2 Crônicas 7. E nós vamos ler do verso 13 ao verso 15 de maneira alternada. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, amém? Vamos os irmãos podem se sentar. Convido a irmã Ângela para fazer o missionário. Nós estamos nesse momento na reta final da campanha e lembremos ainda, né, Jesus Cristo é a única esperança. Continua sendo, sempre será a única esperança para o nosso Brasil. Dia igreja, estamos chegando, né, na reta final aí de missões nacionais. Como falei lá no grupo da igreja, hoje à noite teremos brigadeiro, não é? Um precinho bem legal, né? Vamos estar participando. É um movimento feito aí pelos nossos adolescentes, nossos jovens, tá? Brigadeiras R$2. E hoje, né, não vamos esquecer de dar a nossa oferta. O envelope verde está na lateral da igreja. Vamos ajudar a campanha de missões. Quem teve oportunidade, né, de ir lá ver o caminhão lá, né? Eu não pude, mas acho que os jovens foram, né, lá no culto, ver a carreta, né, missionária. Os adolescentes, foi muito legal, não é? Foi muito bom os nossos adolescentes estar vendo esse movimento, né? Onde está indo a nossa oferta, as nossas campanhas, né? A ajuda. Então, não vamos deixar de ser participantes dessa grande obra. Tá bom, irmãos? Vamos falar bem bonito, mesmo assentados, o nosso tema, nossa divisa. Vamos cantar o hino, aí será um momento ofertório, Fábio? Será um momento ofertório, né? Quem trouxe o alimento, quem trouxe a oferta da obra, a devolução do dízimo, não é isso? Possa, né, vir estar aqui e vamos orar juntos e agradecer ao Senhor aquilo que Ele tem feito. Vamos falar bem bonito o nosso tema? Jesus Cristo é a única esperança. Novamente, Jesus Cristo é a única esperança. A nossa divisa, vamos todos juntos? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém, irmãos? Amém. Então, à noite estaremos encerrando, não é? Esse trabalho. Mas se os irmãos não puderem fazer a doação, ainda teremos ainda, no domingo que vem ainda, a última oportunidade dessa entrega da oferta, ok? Para nós enviarmos para missões nacionais. Vamos dedicar agora os nossos bens, as nossas vidas ao Senhor. Quem quiser se colocar de pé, fique à vontade. Vamos louvar.
de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Brasil. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Seu povo escolhido, Deus me fez pra anunciar o que ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Alegria nele encontrarás. Nova vida ele te dará. Brasil. Amém. Convidar o diácono Fábio Miranda, ele vai estar orando nesse momento. Quero te agradecer pelo privilégio, Deus, de estarmos aqui nesta manhã, onde viemos, ó Deus, aprender mais e mais da Tua Palavra. Ó Deus, que nós possamos sair daqui como nós entramos, ó Pai. Possamos sair mais mortificados pela fé, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, como foi estudado hoje na EBD, falando sobre as cartas aos Romanos, sobre o apóstolo Paulo, que nós possamos ser um povo separado exclusivamente de Deus. Muito obrigado, Jesus, por esse momento de missões, onde aqui estamos contribuindo com o que podemos, assim também não só com nossas ofertas, quanto também com nossas orações, que as nossas orações possam alcançar esse povo espalhado pela face da terra, pelo mundo, que Tu tem levantado, Deus, para expandir a Tua Palavra, para proclamar a Tua salvação. Nós queremos Te agradecer pelo povo que estás aqui nesta manhã, que Tu venha derramar ricas bênçãos na vida dos Teus filhos, Teus servos. Ó Deus, abençoando também a irmã Antes, da frente de missões nacionais, assim também o dirigente esta manhã, Diácono Fábio Mendonça. E a palavra nós também iremos ouvir do nosso pastor Marcelo nesta manhã. Ó Deus, que a Tua glória possa cada vez se manifestar neste lugar, Deus. Entregamos nesse momento, ó Deus, o privilégio de estarmos aqui
misericórdia, ó Deus, que o teu amor, ó Pai, possa alcançar vidas, ó Deus, nos 4 cantos da terra, onde teus servos estão espalhados, ó Deus, proclamando a tua palavra. Pai, que tu venha proteger teus servos, ó Deus, e que aqui, ó Deus, onde nós estamos, nos dê condições, ó Deus, para podermos estar contribuindo, ajudando, Pai, teus filhos. Muito obrigado, que as nossas orações, Pai, possam alcançar vidas, ó Deus, por esse mundo afora. Queremos te entregar o culto desta manhã, ó Pai, é teu, pertence a ti, Pai, que possa ser feito de acordo com a tua vontade. Muito obrigado, Deus, por já nos preparando para o culto desta noite, Deus, que possa ser não só uma manhã, mas também uma noite de salvação neste lugar. Obrigado por tudo, isso que nós te oramos, agradecido não porque nós não somos merecedores, mas porque tu és um Deus que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Só cantar uma música aqui antes da... Amém, irmãos. Nós tínhamos uma participação musical na manhã, o não está presente, não vamos estar cantando uma música bem antiga, né? Certeza da Vitória. Semana passada eu cantei um trechinho dela no solo. Vamos libertar o Brasil através do amor, através da oração. Isso possa nos mover, né? Mover o nosso coração, nossa mente, esse desejo de ver a nossa nação transformada. Uma incerteza em cada olhar, um espinho na garganta de quem quer gritar. Estou feliz com meu país, mas é preciso confiar em Deus. Mais que nós, esse país. Por isso vamos dar as mãos, abrir o coração e juntos vamos libertar o Brasil através do amor, através da oração. Vamos colocar a nossa nação aos pés do Senhor e ter a certeza da vitória. Uma esperança pelo ar, uma esperança vive em cada coração. Quer lutar pelo país, mas é preciso ouvir a voz de Deus. Ele ama muito mais que nós esse país. Por isso vamos dar as mãos, abrir o coração e juntos vamos libertar o Brasil através do amor, através da oração. Vamos colocar a nossa nação aos pés do Senhor e ter a certeza da
essa seja a nossa oração, o nosso desejo e o nosso compromisso. O pastor está com a palavra. Como é bom podermos, estarmos juntos para adorar a Deus e entender que Ele te convida, que Ele me convida a realmente interceder por nossa nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, precisa ser uma verdade na igreja brasileira. A gente quer tanto que o Brasil entenda isso, nós entendemos isso? Será que a gente entende que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor? É muito fácil falar, não é? E aí, domingo passado, agora, Fábio nos traz essa recordação boa, de músicas que eu que nasci, junto com a música dentro da igreja, eu entendo o seguinte: Deus, Ele sempre quer nos usar, é só se deixar ser usado de acordo com a vontade dEle, não com a nossa, porque Ele é que coloca, Ele é que tira, Ele é que dá e Ele é que capacita. Ele que faz tudo. A gente pode se preparar, a gente pode ter curso, a gente pode saber teoria, pode saber tudo. Mas se não tiver unção, se não tiver o Espírito Santo, não adianta. Nada adianta. Então, nada adianta a gente falar, nada adianta a gente chamar o Brasil para o arrependimento, não é? E dizer e falar, Jesus Cristo é a única esperança para a nossa nação, se a gente não vive isso no nosso cotidiano, se a nossa vida está direcionada para outras coisas. Precisamos lembrar que a palavra de Deus nos lembra que nós não somos mais desse mundo, morremos para esse mundo. Aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador morreu para o mundo, Uma determinada igreja da nossa denominação, bem famosa, que tem um ministério de louvor, você pode ir em vários cultos, que cada domingo tem alguém diferente lá e não muda a adoração, a capacitação humana, não muda o talento. Isso não tem nada a ver com louvor, nada a ver com louvor. Estão perguntando por uma ministra de música ou uma ministra de louvor que saiu dessa igreja, não vou falar por ética, e numa determinada entrevista, essa irmã falou o seguinte: eu vivo de música. Primeiro eu estranhei uma coisa: cadê fulana? Não é mais funcionária da igreja tal. Quê? Funcionária? Ganhava para ministrar louvor? Isso não é louvor. Isso não é louvor. Aí você fala, mas o pastor não recebe o dinheiro dele para pregar? Eu não recebo dinheiro para pregar e nenhum pastor recebe dinheiro para pregar. E quem cobra para pregar está fora da palavra. Certo? Deus, Ele nos convida e a Bíblia deixa muito bem claro como os seus líderes têm que ser tratados, não só os pastores. A Bíblia deixa isso muito bem claro. Mas eu não consigo entender, eu não vou falar o nome da igreja nem o nome da pessoa, porque é muito conhecida no meio musical batista e fora dele também. E numa determinada entrevista a um programa evangélico, ou que se diz evangélico, porque ser evangélico não quer dizer nada, a pessoa falou o seguinte: eu saí porque discordei de algumas coisas. Peraí, mas era assalariada. Não era alguém que usa o seu dom e talento dentro da igreja para levar a igreja à adoração. Quando qualquer pessoa que estiver aqui louvando, quando qualquer pessoa que estiver aqui ministrando louvor, ela está fazendo o seu ministério, certo? Que é levar a igreja a refletir em alguma coisa, como um solo. O solo tem essa intenção, primeiro, de adorar a Deus,
porque continua sendo louvor. E o ministério de louvor, o grupo de louvor, não importa o nome que tenha, tem a principal função de ser adorador, para depois fazer a igreja adorar. Porque não adianta nada eu estar aqui pregando, não adianta nada eu estar aqui falando, se eu não busco viver isso. Não adianta nada eu estar aqui cantando, fazendo e acontecendo, se eu não vivo uma vida com Deus, de verdade. Paulo vai bater feio na religiosidade em Filipenses capítulo 3, é o que nós vamos ler. Paulo não está atacando o judaísmo, Paulo está atacando os fariseus, o farisaísmo, a religiosidade, que a igreja brasileira e do mundo está cheia. E essa pessoa naquela entrevista está ali, né, e todo mundo perguntando de 6 meses para cá, onde que está fulano, onde está fulana? Não é mais funcionária. Eu levei um susto, não sei você, mas eu levei um susto. Onde me chamar na entrevista, onde me chamar para tocar, eu toco, porque eu vivo de música. Eu já falei aqui uma vez e vou falar de novo. Eu posso até brincar com algumas coisas em relação à música, né? Que a gente lembra aí da nossa velha natureza. Posso até brincar. Mas você não vai ver o meu violão tocando e da minha boca saindo esse tipo de música mais. Deus não me chamou, Deus não me tirou das boates, Deus não me tirou das noitadas. Olha que eu sempre fui um bom filho, mas eu tocava no mundo. Deus não me tirou dos barzinhos, eu não estava lá bebendo, eu não estava lá me prostituindo, eu estava lá ganhando dinheiro com a música. Não sei ler uma vírgula sequer de nota musical, mas eu sempre gostei de música. Sou a pulga do cavalo, né, que morreu no filme de peste bubônica em relação à música. Faço feijão com arroz ali naquele instrumento. Mas a partir do momento que aquele instrumento meu foi consagrado para Deus, é dele. A partir do momento que essa boca foi consagrada para Deus, é dele. A partir do momento que esse ouvido aqui foi consagrado para Deus, é dele. É dele. E a gente vê muita pessoa fazendo e acontecendo que não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Mas a cultura americana, não me interessa a cultura americana do povo batista, não me interessa a cultura americana do povo evangélico, não me interessa, é Bíblia. A gente não vê nenhum levita tocando fora do culto, a gente não vê nenhum levita, que não existe mais, a gente não vê nenhum levita fazendo nada que fazia antes. Lógico que o levita já é criado na família sacerdotal, mas estou falando da gente agora que se vem do mundão e se converte. E quando eu falo que eu vim do mundão, eu sempre fui um bom filho, um filho obediente, um filho que buscava andar de acordo com a vontade de mamãe. Sempre honrei a minha mãe, mas me faltava uma coisa: Jesus Cristo, a única esperança. Faltava isso. Quando eu e a Ângela passamos por aquele momento difícil da nossa vida, eu continuei tocando. Tinha barzinho que não tinha dinheiro para me dar na noite, me pagava com lasanha, me pagava com pizza. Eu, além de ter a minha profissão de técnico eletrônico, eu também ganhava um dinheirinho com a música, o feijão com arroz que eu sempre fiz. Conheci muita gente melhor, desculpa falar isso, mas eu conheci muita gente melhor, músico do mundo, do que músico de igreja. Humanamente falando. Porque tem muito pastor, tem muito líder, tem muita gente que faz e acontece que é mundana. E é isso que Paulo está debatendo aqui. Chega da falsa religião. Chega da falsa circuncisão. É isso que Paulo está tratando aqui em Filipenses capítulo 3. Não vivam assim como essa gente vive. Quando eu escuto uma música tipo essa aqui, vamos libertar o Brasil através do amor, que amor a gente demonstra para esse Brasil? Como igreja, como crentes em Jesus. E aí a gente vai idolatrando as pessoas.
Sabe? Todo mundo tem um guru. Só existe um Senhor, Jesus Cristo. Só Ele é o Senhor. Mas todo mundo tem um guru gospel. Todo mundo tem um guru no YouTube. Todo mundo tem. E aí quando essa pessoa cai, as pessoas começam a falar mal. Eu não estou falando mal da irmã, certo? Que saiu lá dessa determinada igreja. Só achei estranho. Eu vivo de música. E a igreja que quiser me contratar, me contrate. Senão eu vou para o mundo tocar. Sai fora, meu. Que Deus é esse que não te sustenta na fé, na santificação? Ah, mas eu estou tocando no mundo, mas eu estou santificado. Espera aí, calma aí. Eu não entendo assim, tá bom? Eu não entendo assim. É cultura americana? É. Mas olha para os músicos americanos, olha para os nossos irmãos batistas americanos, que cantavam nos corais das igrejas batistas, porque eu posso falar pela nossa, né? Cantavam nos corais das igrejas batistas, as cantoras que você mais conhece aí que cantam bonito, os cantores americanos que você mais conhece que são super afinados, que sabem fazer as 4 vozes, vieram da onde? Dos coros batistas. E hoje estão no mundo cometendo suicídio, usando cocaína, porque acham que podem tocar no mundão. Deus pode me tirar daqui dessa igreja, Deus pode me permitir ficar duro de marredeci, mas eu não volto para esse mundo. Você quer voltar? Você quer voltar? Deus me usa na minha profissão. Calma aí. Deus, Ele pode usar as pessoas na sua profissão no sentido de estar ali para evangelizar, de estar ali para trazer uma palavra de conforto, né? De estar ali para poder abençoar, ser luz. Ah, mas eu estou lá no mundão, mas eu falo para aquele baterista, falo para aquele tecladista, pode até ser. Mas voltar para o vômito? Ah, mas eu não estou voltando para o vômito não. Tá sim. Tá sim. Concordando ou não com isso, você está. E essa irmã foi, sem querer falar, eu não estou falando mal dela, estou falando da atitude dela. Quem me convidar, eu vou. Quem te convidou foi Jesus, e não os homens. Não foi uma pregação, não foi um pastor eloquente, não foi uma música que te comoveu, foi Cristo que te chamou. Então não vivam mais como pessoas do mundo. Não vivam mais. É isso que Paulo está falando aqui em Filipenses capítulo 3. Eu vou ler, olha só. Quanto mais irmãos meus, ele está falando para a igreja, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e a segunda para vós outros, que eu escrevo das mesmas coisas. Ou seja, Paulo, eles reclamavam que Paulo era repetitivo. Tu é repetitivo demais, Paulo. Algumas cartas se perderam, né? Algumas cartas de Paulo se perderam. Tu é muito repetitivo. Tu é macho na carta. Assim mesmo que eles queriam falar para Paulo. Mas pessoalmente tu é um cão fugido. Falavam isso para ele, porque Paulo era de pequena estatura, meio carequinha, não é isso? Isso aí é um fracote. Acautelai-vos dos cães. Que coisa horrível isso aqui na mente judaica. Sabe o que é cão para o judeu? Não é o cachorro, não. Mas comparando a um cachorro. Cão para o judeu, e aqui Paulo está falando para o crente cão. Porque se acha convertido e é cão. Acautelai-vos dos cães. No acampamento dos judeus, eles não criavam cachorro, mas tinha cachorro. E o cachorro no acampamento fazia o quê? Revirava lixo. Ele não faz isso, cachorro? De rua? É tão bonito a gente entender a Bíblia, ela se interliga. Aquela mulher cirofenícia, quando chega para Jesus, é ou não é? E Jesus, ela precisando que a filha fosse liberta de um demônio, e ela vem perguntando, né, aos discípulos, Jesus, essa mulher é chata demais, manda essa mulher embora. E aí Jesus senta na mesa com seus discípulos, está ali, lógico que é uma ilustração, está sentado na mesa com os discípulos, aí a mulher se aproxima e pede a Jesus alguma coisa. Aí Jesus fala assim, eu preciso primeiro alimentar os filhos. Porque ninguém alimenta o cachorro antes de alimentar o filho. Jesus não falou isso não, tá bom?
Mas ela fala isso, mas os cães, não é isso que ela fala? Os cães comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. É nesse entendimento aqui. Aquela pessoa que fica ao redor do arraial, fuçando lixo. O não crente, o não judeu, o gentio, era considerado um cachorro vadio. E Paulo agora está falando para a igreja: não seja cão, que fica rodeando e comendo lixo. Ele está falando com gente que era judia, né? Que era da religião judaica, que agora se converteu. E alguns aqui, lógico que nem todos, que a igreja aqui é gentílica. Mas não sejam da falsa circuncisão. Ele fala aqui: acautelai-vos, verso 2, dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Existe mau obreiro, gente? Existe. Acautelai-vos da falsa circuncisão, ou seja, eu tenho a marca de Cristo, eu sou melhor do que você, eu sou mais capaz, não é isso? Acautelai-vos desse tipo de gente, que é cachorro, não no sentido do animal, porque nós é que somos a circuncisão, diz Paulo, no verso 3, nós é que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Esse confiar na carne é confiar em mim mesmo, no meu talento, no meu dom, no que eu sou capaz de fazer, e não o que Cristo pode fazer através de mim. De me sustentar quando a coisa fica difícil, de te sustentar quando a coisa fica difícil, de te manter de pé quando todo mundo está contra você. Porque Jesus Cristo é a solução para essa nação e para a igreja dele. As pessoas esquecem isso. E aí, né, Fábio, você vai trazendo essas melodias maravilhosas, né, que a gente vai lá no 1992, eu pelo menos, né, vou viajando lá, 93, vou viajando 94, 77, 78, eu ainda não era convertido, mas a gente viveu isso, daquela paixão por Jesus e não pelas coisas que a gente faz para Ele. Que tem gente que é apaixonado por aquilo que faz, está errado. Está errado. Tem que amar a Jesus e ter paixão por aquilo que faz para Ele. E aí Ele vai acrescentando, Ele vai dando serviço, Ele vai dando mais trabalho para a gente. Então acautelai-vos, e não vamos confiar na nossa carne, porque a carne, ela luta contra o Espírito. A Bíblia diz isso muito bem claro, né? Isso muito bem claro. O verso 4 diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Olha só, Paulo apresenta a sua credencial de judeu, não é? Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda muito mais, circuncidado ao 8º dia, ou seja, meus pais cumpriram o ritual. Eu com 8 dias de nascido foram lá e me circuncidaram. Já tem a marca de Deus em mim. Linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, a única tribo além da de Judá que sobreviveu. Reino do Sul, né? Aqui só existe a tribo de Judá, né? Nesse contexto aqui. Mas a de Benjamim está ali coladinha, não é? Hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu, ou seja, ele conhecia tudo em relação à lei. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Misericórdia, meu Deus. Alguém falar que é irrepreensível de acordo com a lei é praticamente impossível, não é? Mas ele está dando só um exemplo, para não confiar na carne, não é? Mas o que para mim era lucro, isto considerei o quê? Perda por causa de quem? De Cristo. Deus te sustentará no dia da tribulação. Deus te sustentará no dia quando não tiver nada para comer. Deus vai te sustentar quando não tiver dinheiro para pagar a conta. Não se venda para o mundo. Não se venda. Porque Cristo morreu por nós, sendo nós tão pecadores. E continuamos pecadores. Mas não se venda. Tem gente se vendendo barato. Pelo sangue de Jesus Cristo que custou a vida dele, para nos perdoar de todo pecado. Verso 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim,
deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero refúgio para ganhar a Cristo. Algumas versões dizem o quê? Estrume. Na verdade é isso que quer dizer. Esterco. Isso te lembra o quê? Cachorro. Cão. Te lembra isso? Te lembra? Paulo está tratando dos crentes aqui. Tratando dos crentes aqui. Não é? Verso 9. E se achado nele, e ser achado nele, não tendo justiça própria. Então não foi a minha religiosidade, não foi porque eu conheço a Bíblia, não é porque eu sei falar 5 ou 6 idiomas, não é porque eu sou eloquente, não é porque eu sou um homem que sei a palavra de Deus de cor, de frente para trás, de trás para frente, mas é por causa de Cristo que eu me submeto a todas as coisas. É por causa de Cristo. Preciso ser achado nele. Ele vai falar, não que eu ainda tenha conquistado, ele vai falar depois, mas eu busco isso. Verso 10, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha, verso 12, já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Está vendo? Paulo está exortando, mas fala, eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Certo? Então vamos parar de nos achar bom demais. Vamos parar de nos achar melhor do que os outros. Porque na cruz fomos nivelados. Lá na cruz, Deus nivela em Jesus Cristo toda a humanidade. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que estão fazendo. Tem muita igreja se mundanizando para ganhar a juventude. Tem muita igreja se mundanizando para ganhar adolescente. Não precisamos disso. A igreja não precisa se mundanizar, ela precisa de Jesus. E aí nós vamos ver né, Fábia, um departamento infantil vibrante, né? Não só vocês os líderes, mas os pais, as crianças. Porque não adianta nada as líderes aqui, as irmãs, né? Estarem ali no culto infantil, na escola dominical, ralando pra caramba, e você não faz o dever de casa. Com seu filho, com a sua filha. Morre nessa porta aqui. Ou não morre? Morre nessa porta. Então vamos fazer o dever de casa com nossos filhos. Estamos vendo os nossos adolescentes vibrantes aí, né, Aline? Estamos vendo os nossos adolescentes vibrantes aí. Não se mundanizem para ganhar outro adolescente. A gente não precisa pintar de preto aqui para ganhar adolescente, ganhar jovem. Não precisa. E nós somos a luz do mundo e não a escuridão do mundo. Ah, mas é para ficar mais bonito na rede social. Quem tem que estar bonito é Jesus, não é a gente. Ele que tem que ser apresentado lindo pela minha vida e pela sua. Não por causa de aparência. Paulo está tratando disso aqui, gente. Não se conforme com a religiosidade dos judeus. Ele não está falando mal de judeu, ele não está falando mal do judaísmo. Ele está falando do judeu religioso, que acha que só porque tem uma marquinha no corpo já está garantida a vida eterna. Lógico que essa ideia foi até a cruz, certo? Mas a partir de João Batista a coisa muda. Produzam frutos dignos de quem se arrependeu. Eu sempre vou bater nisso aqui. É igual Paulo, né? Repetitivo pra caramba. A gente pode elaborar milhares de circunstâncias. Com terceira idade, com adultos. A gente fala adulto, mas a terceira idade é adulto, né? Engraçado isso, né? Terceira idade, os média idade, né? Os jovens, os adolescentes, as crianças, bebezinho, não importa. Lá na Central de Teresópolis tinha o Ministério do Berçário. Tinha as irmãs do berçário. Sabe o que as irmãs do berçário faziam lá? Ficavam cantando para as criancinhas hinos. Hinos. Vai ensinar o que para a criança? Então canta. Não é? Canta. Vai contar a historinha, a criança não está nem entendendo. Está né, berrando, né? Desculpa aí. E está lá louvando a irmã. Está usando o seu talento. Não confunda aí falando do ministério infantil. O ministério infantil não é tomador de conta de criança, tá bom?
Ah, vou levar a criança no culto, mas tem ministério infantil? A primeira coisa que pergunta, não? São irmãs e irmãos, alguns irmãos, né, que também trabalham, valorosos. Valorize o ministério infantil da sua igreja. Valorize o ministério com criança, valorize o ministério com adolescente, valorize o ministério com os jovens, com os adultos, com a terceira idade, não importa que idade tenha, valorize. Se Deus está te chamando para tomar conta de bebezinho, vá, é ministério. Se Deus está te chamando para tomar conta, não. Se Deus está te usando para ministrar a criança, vá, é ministério, bebezinho de berço. Se Deus está te chamando para ministrar a criança um pouquinho maior, vá, é ministério. Está te chamando para ministrar para os juniores, vá, é ministério. Para os adolescentes, vá, é ministério. Para os jovens, vá, é ministério. Para os adultos, vá, é ministério. Para a terceira idade, vá, é ministério. Porque tudo dentro da igreja é ministério. Mas Paulo está lidando com uma cambada de gente religiosa. Sabe, ó, chegou um cara aqui, judaizante no termo, né? Chegou um cara aqui e falou que a gente tem que se circuncidar. Aí Paulo vai contradizer isso, não precisa mais. E ele era, hein? Não precisa mais. Porque a marca de Cristo não nos lembra mais tirar um pedaço de nós, mas colocar Ele em nós. Essa é a marca de Cristo que Paulo está querendo dizer. Fui crucificado com Cristo, essa é a marca. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora é para Ele, não é mais para o mundo, mesmo vivendo nele. Pai, santifica-os na verdade, João 17. A tua palavra é a verdade. A minha vontade é levar eles para mim, para que eles vejam a glória que eu tinha contigo antes. Mas eles vão ficar, mas eles não são mais do mundo. Não são. Então, tudo que aquele que nasceu de novo faz é para Deus, é para Ele. Para conhecer o poder, verso 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, olha só, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, ou ficam, dependendo da sua Bíblia, e avançando o avanço, para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não é nos homens, não é nas circunstâncias. Não existe ninguém blindado, meu. A gente passa por problemas, a gente passa por dificuldades. Mas vamos sair de casa com a intenção de adorar. E para fechar a ideia aí, né, que eu falei do Ministério Infantil, as irmãs do Ministério Infantil não são tomadoras de conta. Ah, lá tem Ministério Infantil, a criança atrapalha, a criança nunca atrapalha. Porque se a gente sai de casa com a ideia de, não, poxa, a minha criança está atrapalhando, a mim não atrapalha em nada, tá bom? Eu desligo aqui. Desligo. Deus me deu essa capacidade. A Ângela mesmo, de vez em quando, passa um sufoco comigo em casa. Não é? Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. Agora em casa a gente tem um momento God, sabia disso? Momento God, momento Deus, né? Já falei aqui para vocês, desde abril que eu agora dou bom dia para Deus, não fazia isso. E a gente, Paloma e Ângela também agora passaram a fazer isso, né? Desde também. A gente dá bom dia para Deus, Paloma ainda dá boa noite. Na janela, olha para o céu e fala assim: não estou querendo dizer que eu sou melhor do que ninguém, não, tá bom? Sou o pior de todos, como eu sempre digo. Mas as circunstâncias da vida e as pancadas que a gente vai levando na vida, ou a gente se santifica, ou a gente vai para o mundo. Das duas, uma. Das duas, uma. Então vamos fazer o dever de casa, meu Deus. Não adianta nada, desculpe falar isso, tá bom? Mas não adianta nada a professora do departamento infantil na EBD, ou o culto infantil, ralar pra caramba para ensinar, ralar pra caramba para fazer, e a gente não faz o dever de casa. Nem o aluno e nem os pais. Não adianta nada o professor do adolescente ralar, não é, tá ali ensinando alguma coisa, e aí agora o adolescente pode fazer o dever de casa sozinho, né? E não fazer o dever de casa. Não faz o dever de casa. Mesma coisa as outras idades. A gente quer cobrar muito da igreja, mas como é que está a nossa vida em casa? Como é que está a nossa vida em casa? Paulo está tratando disso. Verso 15 diz: todos, pois que somos perfeitos, olha só, está vendo? Não está falando que ele é sozinho. Tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia,
andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Você conhece alguém assim? Eu conheço muita gente que se doa de verdade por causa do outro. Conheço muita gente que se dá de verdade, não só aqui, mas no seu trabalho, no seu cotidiano, na escola. Enquanto tem alguns jovens e adolescentes na escola pensando em fumar maconha, em se envolver com coisa errada, com parada errada, tem um bocado de jovem adolescente fazendo culto de oração na hora do intervalo. Dá para entender a diferença? Enquanto está lá na patotinha, tentando ser aceito pela massa, tem gente que está fazendo na faculdade, sendo usado e usada por Deus. Então precisamos ser usados por Deus em todo momento. Todo momento. E é para Ele. Paulo está alertando a igreja a isso. A igreja aqui em Filipe, ele está alertando para isso. Certo? Porque muitos andam tentando corromper vocês. Isso que ele está querendo dizer. Modinha para cá, modinha para lá, jeitinho para cá, jeitinho para lá. Crente não tem moda, crente tem Jesus. Certo? Eu implico com a Aline, né, Aline? Com o cabelinho vermelhinho dela, né? Ela fala que é rosa, eu falo que é vermelho. Tudo bem, né? Mas eu brinco com Julie, sabe? A Julie eu falo que ela tem macarrão na cabeça. Espaguetezinho enroladinho, né? Quando ela vem com aquele cabelo todo amarradinho. Certo? Quando eu olho para você aí com esse cabelo, eu lembro de mim, eu era assim com esse cabelo, maior que o seu ainda, vim aqui na cintura, certo? Não é aparência, gente, é vida. Dá para entender o que esse Paulo está querendo tratar? Lógico que a gente não vai mundanizar, né? Lógico que a gente, igual, tem uns meninos trabalhando lá em casa, né? De vez em quando eles passam lá na rua, lá, né? No condomínio, aí passam escutando aquele musicão alto, né? Aí eles perguntam assim, pô, agora está em frente à casa do pastor, baixa o volume aí. Por quê? Por quê? Teve um que veio me perguntar, a gente pode, que está perto, né? A gente pode ouvir música? Pode. Pode ouvir. Mas por favor, não bota funk nem Anitta não, tá bom? Beleza? Não são crentes não. Ou evangélicos, vamos dizer assim. Não são não. Pode ouvir, ué. Desde que você não fique botando aí pancadão, apologia a crime, apologia a sexo, apologia a droga, não é? Beleza. Quem sou eu para mandar em você? Né? A gente às vezes não consegue dar ordem para os nossos filhos. Imagina quem não é da nossa família. E nós somos filhos de Deus. E Deus quer tratar a gente de uma maneira totalmente especial. Especial. Então, o verso 19 vai falar, o destino dessa gente é o que? A perdição. Que estão enganando e sendo enganados. Vivendo de uma maneira que não agrada a Deus. Só aparência religiosa. Eu tenho a marca de Cristo. Não é isso que é a música aí? Mas será que vive isso? Será que eu, Marcelo, vivo isso? Será? E aí o 21 fala assim, o qual transformará o vosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então tudo é focado em Jesus. E por que eu comecei essa palavra falando da ministra lá, da líder de louvor de uma determinada igreja batista? Por quê? Porque a gente vai percebendo, muito nos é perguntado sobre o salvo e o perdido, não é? Quem é salvo, a gente fica preocupado com isso muitas vezes. O salvo mostra que é salvo, só isso. E continua mostrando que é salvo até que Jesus volte. Ele pode endoidar o cabeção, falei isso lá na classe, né?
ele pode endoidar, ela pode endoidar o cabeção, ou ela pode sair, se afastar, mas a semente viva está lá. Porque eu não creio, como falei lá, na perda da salvação. A pessoa às vezes pode ser um filho pródigo, não é? E aí ela se arrepende e volta. Assim é o nascido de novo. Continua produzindo fruto de quem se arrependeu. Agora, vai me desculpar. A pessoa saiu, né? Não importa de qual igreja, de local. Que igreja, na verdade, não é esse ambiente aqui, não é? É 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. E aí, a pessoa começa a demonstrar que não se arrependeu de nada, que estava doido para cair na jaca mesmo. Não é? O que a gente vai pensar? Se não mostra ou produz fruto de quem se arrependeu, está mostrando que o quê? Que não se arrependeu nunca. Nunca. Você conhece alguém? Eu conheço alguns. Que não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de estar em culto, não quer saber mais de comunhão, mas continua santificando a sua vida. Conheço algum, falei isso lá também, na aula aqui. Continua. Mas eu conheço um montão de gente também, talvez você também conheça, que meteu o pé na jaca depois que saiu dos olhos da igreja. Parece até que está aqui faz alguma diferença se a pessoa não vive Jesus lá fora. Não faz, gente. Não faz. E Satanás, ele é astuto. Se ele tiver uma oportunidade de lançar na cara, ele vai lançar. Tu? Sabia não. Sabia que tu era crente não. Ele taca na lata, ele usa quem ele quiser. Ele usa. Então, Paulo está tratando de pessoas que estão dentro de uma igreja local, a igreja em Filipe, os filipenses, não é? Lógico que não é um ambiente como esse aqui, certo? Era nas casas, não é? Não era num ambiente assim único. As pessoas se reuniam nas casas. Ali estava a igreja, né? Em Filipe, estava ali. Mas vamos lembrar, Paulo primeiro apresenta a sua credencial antes de conhecer Jesus. Não, primeiro ele chama a atenção daquelas pessoas que estavam ali caminhando segundo base religiosa. Se Jesus é judeu, né? Jesus viveu o judaísmo, pregou a verdadeira religião. Ele nunca fez isso. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca pregou religião. Jesus veio mostrar o Pai e como obedecê-lo. Isso que ele veio fazer. Isso é que ele veio fazer. A gente precisa entender que nós somos chamados para cuidar uns dos outros, amar uns aos outros. É isso que Paulo está tratando aqui. Para que essas pessoas pudessem olhar, aqui não é o cristianismo, tá? Algumas bíblias de estudo, né, vai falar assim, Paulo está tentando apresentar o verdadeiro cristianismo. Não, ainda não tinha essa ideia não. Essa ideia vai surgir depois. Ainda não tinha essa ideia de cristianismo, mas tem ideia de Cristo. Paulo está tentando mostrar Jesus para essa gente que diz que crê nele. Lógico que todo mundo que estava ali não precisava ouvir aquilo, como acontece nas nossas reuniões, né, irmão Gilberto? Nem todo mundo precisa ouvir, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Talvez todo mundo que está aqui não precisasse ouvir isso aqui, certo? Talvez só eu precisasse ouvir, beleza? Mas é o que Deus colocou no meu coração. E aí, do mesmo ardor que Paulo tem de tentar exortar em paciência, em amor e longanimidade, nós precisamos ter. Precisamos ter. É morrer mesmo, gente. Morrer. Por isso que ser cristão não é fácil, mas ser cristão é possível. Não estou falando cristianismo, é cristão. Porque cristianismo tem para tudo quanto é tipo e jeito. Não estou falando batista, estou falando cristão. Não estou falando de denominação, palavra de Deus. Então vamos viver de um modo digno. Mais uma vez, talvez essa palavra não seja para você, seja só para mim. Talvez Deus estava dando chipatada só em mim, né? Mas é a palavra que Ele colocou no meu coração e na minha mente. Filipenses capítulo 3. Foi isso que Ele colocou na minha mente e no meu coração. Então, para finalizar com o começo, eu não consigo entender, certo? Uma pessoa que se dedicou a Deus a vida inteira, seus dons e seus talentos, mas aonde eu vou tirar o meu sustento? Se era a igreja que me pagava, no caso dessa pessoa que eu falei, quase que eu falo o nome,
né? Quase que eu falei o nome. Essa irmã aí, tão preciosa, gente, tão talentosa, certo? Lá em São Paulo, na igreja lá de São Paulo, tão talentosa, chegar diante de um entrevistador e falar assim: quem me pagar eu vou. Essa maluca dessa irmã aí, né? Que foi segunda Miss Bumbum, né? Eu esqueço o nome dela, estou tão preocupado, né? Andressa Urach, não é isso? Lembrou aí? Andressa Urach, não é? Tem que ter cuidado, porque a gente, né, tem que ter cuidado, porque é tanto processo que o povo gosta de tacar um nos outros, né? Está demonstrando o fruto de quem se arrependeu, gente? E outra coisa, cuidado, tá bom? Porque pode estar querendo ter mídia, tá bom? Talvez não estava em prostíbulo nenhum, é só querendo mídia. Você consegue entender uma pessoa que Jesus disse para essa pessoa assim: vá e não peques mais, e volta para o mesmo pecado? Essa pessoa não se converteu, meu Deus. Por mais que a gente não queira falar alguma coisa, porque juiz é só Cristo, né? Mas demonstra em fruto de quem se arrependeu, porque se não demonstra, não se arrependeu. Então não vivamos como o mundo, não é? Jesus mesmo disse a Nicodemos: nós somos livres, aquele que nasce de novo é livre, é tão livre que pode fazer burrada, tão livre que é, mas o pecado não pode dominar, não pode dominar. Então eu não consigo entender por quê, porque eu vim disso, gente. Dá para entender a palavra que Deus coloca no meu coração essa manhã? Eu vim desse mundo. Eu não vim do mundo musical caído, no sentido de droga, de bebida, mas eu vim de um mundo caído. Todos nós que já nos convertemos, você que está conosco aí também nos assistindo, todo aquele que já entregou a sua vida para Jesus, veio de um mundo caído. Não importa se nasceu num lar evangélico, veio de um mundo caído. Evangélico não, cristão de verdade, né? Vamos falar assim. Porque nem o termo evangélico nos representa mais. Quem nos representa é Cristo. Só Ele. Porque é um tal de pastor brigar com um pastor, é um tal de um pastor querer ser melhor do que o outro no YouTube, é um tal de outro querer falar mal do outro. Meu Deus do céu. Pai eterno. Isso não é povo de Deus. Não é. Então, para finalizar, eu vim desse mundo musical, do meu feijão com arroz, de saber cifra muito mal, mas eu vim desse mundo. Vim desse mundo. E o que chove de tentação não está no gibi. Mas a minha mãe, glória a Deus pela vida da minha mãe. Glória a Deus pela vida da minha avó. Glória a Deus. A gente não entendia nada de Bíblia. Minha avó era assembleiana, depois foi para Batista, lá na Rocinha. A assembleia fechou, não tinha mais igreja para ir. Ela falou assim: eu vou na Batista. Mas só tem a Batista? Eu vou na Batista, porque eu sou uma mulher de Deus. Certo? Minha avó nunca deixou de ser assembleiana, mas foi para uma igreja batista, lá foi batizada de novo, né? E continuou firme na fé. A minha mãe não era convertida, eu também não, mas a gente lia a Bíblia em casa. Não entendia nada, como até hoje a gente não entende, né? Muita coisa. Mas a minha mãe me ensinou a amar a Deus, a respeitar Deus e os princípios de Deus sem conhecê-lo. Mas Ele me conhecia como te conheceu e te conhece. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe e da minha avó, que não me abandonaram, que não me deixaram lá na Rocinha sozinho. Já comi rato, sim, já comi, não vou deixar de lembrar isso. Não tinha pão às vezes para comer? Não, não tinha. Mas a minha mãe nunca se prostituiu, a minha mãe nunca se vendeu, nunca. Trabalhou já falei aqui, né? Trabalhou em posto de gasolina. Você imagina, em 65, 64, uma mulher trabalhando em posto de gasolina. A minha mãe fez isso por mim. Fez isso por mim.
Quando esse cabeçudinho aqui, que era mais cabeça do que corpo, rolava a escada, quem estava lá para me socorrer? Vovó, mulher de Deus. Não se venda, porque o mundo não tem nada para nos oferecer, mas nós temos tudo para dar para Ele. Jesus Cristo, o único Senhor. O único Senhor. E aí, naquele conviver de minha irmã comprou um violão, o violão ficou jogado, quem foi aprender a tocar de cifra fui eu. No momento mais difícil da minha vida, eu conheci gente do mundo, da música, do mundo, gente séria, gente que me amou, gente que cuidou de mim, gente que me ensinou muita coisa. A banda lá do show de calouro que eu tocava, que até era o patrão de Ângela, que era o diretor. Gente do mundo, mas melhor do que muita gente que se diz crente. Muito melhor. Mas a partir do momento que eu disse para Jesus, eu sou seu, tudo isso ficou para trás, como Paulo disse aqui. Cabeçudo continuo, cheio de defeito continuo, você também continua cabeçudo e cheio de defeito, mas nós temos uma coisa preciosa, que o Brasil precisa: Jesus Cristo. É isso que ele precisa. Então valorize as boas lembranças. Desculpa a emoção aqui, tive que segurar muita coisa aqui. Desculpe não, né? Tem que se emocionar mesmo. Glória a Deus pela vida da minha mãe e da minha avó. Mas Deus me faz abrir o coração aqui a partir desse texto aqui. Não vamos ser sepulcaiados. Tem um montão de sepulcaiado que vive uma vida de religiosidade, mas na verdade está morto e não sabe. Então vamos, não é? Vamos finalizar, Fábio, com essa música mais uma vez? Vamos finalizar? Vamos resgatar o Brasil através do amor de Jesus Cristo. Vamos resgatar as famílias brasileiras através do amor de Jesus Cristo. Vamos resgatar tudo com o amor de Jesus Cristo. Não somos perfeitos como Ele é. Paulo mesmo disse assim: eu não sou perfeito. Mas vamos resgatar a nação através do amor de Jesus Cristo. E não se venda, porque Ele vai sustentar você nas horas mais difíceis. Pode ter certeza disso. Vamos louvar. Você talvez conheça a música, mesmo assentados, né? Talvez você conheça a letra. Vamos adorar e encerrar o culto com esse louvor. Uma incerteza em cada olhar, um espinho na garganta de quem quer gritar. Estou feliz com meu país, mas é preciso confiar em Deus. Muito mais que nós esse país. Por isso vamos dar as mãos, abrir o coração e juntos vamos libertar o Brasil através do amor, através da oração. Colocar a nossa nação aos pés do Senhor e ter a certeza da vitória. Há uma insegurança pelo ar, esperança vive em cada coração que quer lutar pelo país.
Vamos dar as mãos, abrir o coração e juntos vamos libertar o Brasil através do amor, através da oração. Vamos colocar a nossa nação aos pés do Senhor e ter a certeza da vitória. Vamos orar, né? Talvez você deseje colocar a sua vida diante de Deus essa manhã. Talvez você tenha sonhos, planos, propósitos. E Deus, Ele quer te direcionar. Talvez você quer colocar não somente a tua vida, mas a tua família diante de Deus. Vamos ficar de pé, se assim você desejar. Colocar a sua casa, o seu lar, a sua parentela. Colocar a nossa nação de verdade na mão de Deus. Colocar os nossos governantes na mão de Deus. Mas começar de nós, povo que se chama pelo nome dele. Não que se diz que chama, mas que chama. Talvez é orar por um marido, por uma esposa, por um filho, por uma filha, por um pai, por uma mãe, talvez vovô, vovó. Talvez por causa desse momento aqui te trouxe lembrança de alguém que já não vive mais, mas você honra essa vida. Agradeça a Deus de tudo que essa pessoa te ensinou. Mas coloque a sua vida diante de Deus em primeiro lugar. Fala, eu estou aqui, Senhor, eu sou teu, eu sou tua. E eu quero, em nome de Jesus, colocar em primeiro lugar a minha vida diante de ti, Senhor. Supra as minhas necessidades com amor, Senhor. Fala isso para Ele. Cuida de mim como o Senhor deseja, da maneira que o Senhor quer. Porque eu sei que a melhor maneira é ser cuidado pelo Senhor. Ajuda, Senhor Deus, para que a minha casa, o meu lar, glorifique o Teu nome, Senhor. Para que o meu filho, a minha filha, o meu esposo, a minha esposa, os meus pais glorifiquem o Teu nome, Senhor. A minha família, a minha parentela possa Te ver em mim, Senhor. Ajuda-me. Coloca em mim, Senhor Deus, como aqui a palavra de Jesus nos lembra, a palavra certa no momento certo, para que o Teu Santo Espírito possa agir na vida daquele que eu quero alcançar para o Teu reino, a começar em mim primeiro. Ajuda-nos a entender o Teu querer. E muito obrigado, Senhor, porque nós somos alertados aqui essa manhã através do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, que precisamos viver uma vida digna de quem se arrependeu. Muito obrigado. Perdoa o meu pecado, as minhas falhas, as minhas culpas, negligências. Ajuda-me na minha pequena fé. É a nossa oração aqui, Senhor, para que possamos ser instrumentos vivos, se ainda não somos, em Tuas mãos. E que a graça, o amor e a misericórdia do Senhor esteja conosco todo o tempo que eu sei que está, nos ajudando quando nós nos achamos incapazes, porque incapazes somos, porque Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Muito obrigado. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos que aqui estão, com todos que nos acompanham através do Facebook, e com o Teu povo, Pai, espalhado sobre toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe e tenha uma tarde maravilhosa. Até logo mais à noite, tá bom? E agradecer a Deus, né? Não sei se colocaram lá a coisa do agradecimento, não é? Do Lar São Francisco. Não é? Agradecer as doações, não é? Por Lar São Francisco, 70 sabonetes, 34 pastas de dentes, não é? 23, me ajuda aí? 23 compressa de gases, 15 luvas cirúrgicas, 8 capacetes de
pacote de papel higiênico, desculpe, 5 pacotes de fraldas, 5 lençóis umedecidos, 2 escovas de dente, 2 soros fisiológicos, uma caixa de cotonete, né? 70, isso, continua? Isso, né? Agradecer a Deus pela sua vida. Isso é igreja. Não só isso, mas isso também é. Amém? Deus te abençoe. Vai para casa na paz de Deus.